vocês puderem se colocar de pé para nós darmos continuidade ao nosso culto. Queria ler com vocês a palavra que está em Salmo 25, a partir do verso 1. O salmista Davi escreve: Ó Senhor, a Ti eu entrego a minha vida, eu confio em Ti, meu Deus. Não permitas que eu seja envergonhado, nem que os meus inimigos se alegrem com a minha derrota. Quem confia em Ti jamais será envergonhado, mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados. Mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde eu devo andar. Guia-me pela Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus que me salva, e em Ti eu coloco toda a minha esperança. Amém. Que assim como o salmista declara que nossa esperança possa estar no Senhor, que assim como ele suplica para o Senhor para que Ele guie o salmista, para que Ele guiasse Davi todos os dias para a verdade do Senhor, todos os dias mostrando o caminho onde o Senhor queria que ele estivesse, que assim nós possamos ser. Nós possamos clamar para o Senhor para que Ele nos mostre o caminho que nós devemos percorrer, por onde nós devemos ir, aonde Ele deseja que nós estejamos. Que essa seja a nossa prioridade, que nada mais tome o lugar do Senhor em nós. Que a nossa maior preocupação seja: Jesus, eu estou onde o Senhor quer que eu esteja. Jesus, eu tenho feito aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Jesus, eu estou no centro da Sua vontade. Abra os meus olhos para que eu possa ver o que o Senhor quer de mim. Abra os meus olhos para que o Senhor me mostre aonde o Senhor quer que eu esteja. Porque, irmãos, não existe nenhum outro lugar que é melhor para nós a não ser estar no centro da vontade do Senhor. Porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. E ainda que a gente ache que estar em alguns lugares é bom, mas estar onde Jesus quer que nós estejamos é o melhor para a nossa vida. Então feche os seus olhos nessa manhã. Declare palavras de adoração a Deus. Jesus, o Senhor é bom. Nós Te amamos. Tu és o nosso caminho, Tu és a nossa verdade. Só em Ti tem vida, Jesus. E como Pedro, nós declaramos: para onde nós iremos se só o Senhor é o caminho? Nós não queremos estar em nenhum outro lugar. Nós não queremos ir para nenhuma outra direção se o Senhor não for conosco, Jesus. Por favor, abra os nossos olhos. Em todo o tempo, Jesus, abra os nossos olhos, porque nós somos falhos, nós esquecemos do Seu amor muitas vezes, nós nos esquecemos das Suas promessas, mas abra os nossos olhos para que a gente possa ver o Senhor, para que a gente possa ver aonde o Senhor quer que nós estejamos, para que a gente possa ver aonde o Senhor está nos levando. Jesus, não nos deixe ficarmos cegos diante da Sua presença, Jesus. Nós não queremos ser como os discípulos que andaram com o Senhor, mas demoraram para perceber que era o Senhor andando com eles, Jesus. Abra os nossos olhos para, caminhando com o Senhor, como no caminho de Emaús, nós possamos ver que é o Senhor, Jesus, em nosso lado. O Senhor é tudo que nós queremos ver, Jesus. O Senhor é tudo para nós e nós declaramos: não há nada mais que nós desejamos a não ser o Senhor e a Sua presença. Derruba as escamas dos nossos olhos, Jesus. Que nessa manhã os nossos olhos sejam abertos para enxergar o Senhor na totalidade, para enxergar o Senhor na nossa vida. Abre os nossos olhos para ver a Sua glória mais uma vez. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos ver o Senhor. Nós queremos reconhecer o Senhor na nossa vida. Nós queremos poder em todo o tempo estarmos insaciáveis e declarar quanto o Senhor é santo, o como o Senhor é digno, como o Senhor é exaltado, que o Senhor é o príncipe da paz, a raiz de Davi. Tu és tudo para nós, Jesus. Em todo tempo nós queremos exaltar Seu nome, declarar quem
quem o Senhor é, exaltar o seu nome, Jesus, e que todos possam ver através da nossa vida como o Senhor é grande, como o Senhor é forte e poderoso, que o Senhor vence a batalha, e que mesmo que a tempestade esteja forte, o Senhor está no barco, e o Senhor diz: calma o vento e cale o mar. O Senhor está no nosso barco, Jesus. E que as pessoas possam ver que mesmo em meio à tempestade, a paz que excede todo entendimento está conosco, Jesus. Por favor, se em nós isso não for uma realidade hoje, coloque em nós, Jesus, esse coração. Que em todo tempo a nossa confiança esteja em Ti, Jesus. Que em todo tempo o nosso amor esteja queimando pelo Senhor, Jesus. E que a gente nunca se esqueça que o Senhor é o Deus que venceu a morte, que o Senhor é o Deus que está sentado à direita de Deus, Pai, nesse momento. Por isso nós pedimos, quebrando o nosso coração, para que toda forma de adoração derramada ao Senhor nessa manhã suba como um cheiro suave ao seu trono, Jesus. Muito obrigada, Pai, nós amamos a Sua presença. Não existe nenhum outro lugar onde nós queríamos estar nessa manhã. Não existe nenhuma outra presença que nós queríamos ter nessa manhã. E por isso nós iremos declarar que o Seu nome é o nome sobre todo, que o Senhor é santo. Em nome de Jesus, amém. Estamos, Deus, diante do trono da graça. Aqui estamos, Deus, perante Tua misericórdia. Sentir trovões, posso ouvir as vozes que procedem do Teu trono. 24 anciãos se prostram, lançam as Tuas coroas aos Teus pés, e os seres viventes proclamam e noite, noite e dia. Só uma palavra a dizer, só uma palavra pra descrever, só uma palavra a dizer, só uma palavra pra descrever. Santo, Santo, Deus poderoso, declare santo, 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 Deus poderoso.
mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade em teu nome, Jesus. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo, saiam agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Nós exaltamos o seu nome, Jesus. Nós declaramos o seu nome, Jesus. Enquanto nós declararmos, nós cremos, cadeias irão se romper, correntes irão cair, Jesus. Por isso nós declaramos o seu nome. É o nome acima de todo nome. Nome poderoso para libertar os cativos. Nome poderoso para curar, para ressuscitar. E por isso nós declaramos: o seu nome é acima de todo nome, e não há outro nome poderoso como o seu, Jesus. Pelas ruas, o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clama o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clama o santo nome de Jesus. declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer sua luz. Sobre sua família
Uma coisa eu quero e a buscarei, habitar aqui para sempre. Este é meu lugar, rendido aos teus pés. Vou ficar aqui para sempre. Meu amigo tão lindo, tão lindo. Meu amigo tão lindo, tão lindo. Ababai, ababai. Meu amigo tão lindo, é lindo, Senhor, tão lindo, amar. Meu amigo tão lindo. Uma coisa eu quero e a buscarei, habitar aqui para sempre. Esse é o meu lugar, rendido aos teus pés. Vou ficar aqui para sempre. Meu amigo tão lindo, tão lindo. Meu amigo tão lindo, tão lindo. Declare a papai. Meu amigo tão lindo, tão lindo. Papai, meu amigo tão lindo, tão lindo. Não há palavra, Senhor. O que dizer? Só adorar a Ti. Não há palavras. O que dizer? Nosso amor canta a Ti. Não há palavras. O que dizer? Só adorar a Ti. Só adore. Não há palavras. O que dizer? Nosso amor canta a Ti. Não há palavras. O que dizer? Só adorar a Ti. Não há palavras. O que dizer? Nosso amor canta a Ti. Estamos apaixonados por Ti, Senhor. Estamos
apaixonados por Ti, Senhor. Todos os dias, Senhor, estamos apaixonados por Ti. Nós nos amamos, Pai. Apaixonado estou, és lindo, és lindo. Só olho para Ti, és lindo, és lindo. Apaixonado estou, és lindo, és lindo. Só olho para Ti, és lindo, és lindo. Apaixonado estou, és lindo, és lindo. Só olho para Ti, és lindo, és lindo. Com o Teu olhar sou atraído, sou transformado, não sou o mesmo. Com o Teu olhar sou atraído, sou transformado, não sou o mesmo. Com o Teu olhar sou atraído, sou transformado, não sou o mesmo. Com o Teu olhar. De tuas promessas me mudaste, até meu ser desfeito ser, Teu amor me envolve. Não há medo em Teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me mudaste, até meu ser desfeito
graças te damos. Que privilégio é te adorar. Que alegria estar diante do trono da sua graça. Que alegria, Senhor, sermos tocados por esta presença gloriosa que nos restaura, que nos dá vida, que nos renova forças. Esta presença, Senhor, que cura o nosso interior. Jesus, obrigado pela cura liberada sobre nós nesta manhã. Obrigado pelo teu toque de libertação nessa manhã. Obrigado pelo teu toque de renovo espiritual nessa manhã. Nós te exaltamos e te honramos, não só agora, mas para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Te adoramos. Queridos, graça e paz a todos. Bom dia. Nós começamos esse culto cantando a santidade de Deus. E na sequência nós dizemos que esta santidade revela a nós algo da beleza de Deus. E esta beleza nos atrai a Ele. Essa beleza nos conecta e nos aproxima dEle. E quando somos aproximados desta beleza, algo de Deus é liberado sobre nós. E o que é liberado? É liberado uma unção de cura, é liberado uma unção de libertação, é liberado uma unção de renovo espiritual. Isso se traduz no versículo 9 do Salmos 96. A palavra vai dizer: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A palavra diz: tremam diante dele toda a terra. Digam entre as nações que o Senhor reina. O Senhor reina sobre a minha e a sua vida. Posso ouvir um amém? E porque Ele reina, Ele está nos curando. Posso ouvir um amém? E porque Ele reina, nós estamos sendo libertos. Posso ouvir um amém? Então permita ser atraído pela beleza da santidade de Deus. Que mais de Deus desça sobre nós. Amém, igreja? Por favor, se assente. Nós estamos tão felizes, porque o Senhor é o motivo da nossa alegria. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos contentes. E eu quero junto com você celebrar o que Jesus tem feito na nossa vida, na vida da comunidade. E nós queremos ampliar a nossa fé, ouvindo testemunhos daquilo que o Senhor tem feito. Então gostaria que você ouvisse 2 testemunhos daquilo que o Senhor tem feito na vida dos nossos irmãos. Pode acender as luzes, por favor. E eu quero convidar aqui o Leandro de Jesus e quero convidar a Karina. Cadê a Karina? Vem para cá, vamos aplaudir ao Senhor pela vida desses irmãos. Aplauda. Outro microfone para. Existe algo de Deus acontecendo no meio do povo dele. E é muito bom ouvir isso que o Senhor está fazendo. Então eu gostaria que você aquecesse o seu coração, ouvindo o que o Senhor tem feito em nosso meio. Então nós vamos ouvir o Leandro e na sequência nós vamos ouvir a Karina para a glória do Senhor. Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Eu venho aqui para engrandecer e agradecer a Deus pelo meu esposo, que a partir de dezembro, ele teve 2 infartos e 2 AVC. Ele está aqui. E ele teve na UTI. Meu ano novo foi numa cadeira de hospital na UTI do lado dele, né? E
Tipo assim, os médicos não davam nada por ele. Falava que ele ia ficar numa cadeira de roda, né? E foi muito triste, gente. Mas Deus o tempo todo estava ali nos guardando, nos cuidando. Às vezes os médicos chegavam, falavam um laudo para a gente, mas eu confiava apenas na palavra de Deus. Porque eu falava, o médico dos médicos está cuidando dele, né? O médico está cuidando, mas o médico dos médicos estava cuidando do meu marido. Então toda vez que chegava um laudo negativo, eu repreendia e falava, eu não aceito, Senhor. Eu só aceito aquilo que vem do Senhor, né? E é assim, eu ficava ao lado dele orando por ele. O Leandro chegava, orava, minhas filhas oravam. Então a gente só tem que agradecer, né? Por tudo. Por ele ter tido essa 2 AVC, 2 infartos. E depois ele teve até uma úlcera estourada, que ele vomitou tanto sangue, evacuou tanto sangue que vocês nem imaginam. Mas Deus estava lá, cuidando dele, né? Então, eu só quero agradecer a Deus. E também agradecer a Deus pela minha filha também, que há 3 anos atrás o médico desenganou ela que ela estava grávida. Dizia que não dava nem solução para ela, nem para o bebê. Hoje em dia ela está aí com meu neto Bento e ela. São um milagre. E meu marido é um milagre. E eu só quero que agradecer. E vocês creiam, gente, que o mesmo Deus, né? O mesmo Deus que fez milagre ontem é o mesmo Deus que faz milagre hoje e vai fazer sempre, tá? Acredite apenas, seja qual for a situação que você estiver passando, apenas creia, porque Deus está no controle. Nada falta, foge ao controle do Senhor Jesus, né? Então eu amo muito o Senhor, pelo Senhor ter feito na minha família, na vida do meu esposo, dos meus filhos e dos meus netos. Obrigado por tudo e que Deus abençoe a todos. Complementando o testemunho da minha mãe aí, essa doença do meu pai abalou a minha família toda. Assim, ele é um pilar da nossa família. Aí quando o pilar enfraqueceu, se não fosse Deus segurando a nossa mão, nós tínhamos cedido. As minhas irmãs, a gente começou a discutir por causa de algumas coisas, divergência de opinião, mas graças a Deus a gente já está em paz. Mas foi assim, foi uma luta não só do meu pai, mas da minha família. Foi muita luta, e a gente está velho, a gente pensa assim, a gente não precisa do pai mais, mas quando você vê seu pai na cama do hospital é muito difícil. É muito assim, e a gente tinha que passar força para ele, mas a gente tava, entendeu? Não tava bem. Mas eu falava para minhas irmãs, a gente fez um pacto, eu falava assim, quando a gente chegar lá no hospital, a gente vai passar força. E eu sempre falava para ele, a gente é uma família de fé. A gente orava e falava, pai, você vai sair dessa cama de hospital, a gente vai dar o testemunho que você vai sair daqui bem. O médico desenganou ele, era para ele usar cadeira de roda. Hoje em dia, graças a Deus, tá andando, tá até fazendo arte de vez em quando, que eu tenho que puxar a orelha. E outra bênção que eu queria contar também, meu pai, depois que ele saiu do hospital, ele foi para o apartamento das minhas irmãs. E ele foi lá que tinha toda a estrutura. E assim, ele era contra morar em apartamento. Eu falava, pai, quando você envelhecer, eu acho que o certo é você morar em um apartamento. E para a honra e glória de Deus, ele foi para o apartamento das minhas irmãs lá. Ele gostou tanto do apartamento que ele falou assim, eu quero morar no apartamento. E aí, irmão, Deus preparou um apartamento todo mobiliado, teve empecilho. Quando ele fez a proposta, fechou com o rapaz. Teve um rapaz, porque o apartamento estava todo mobiliado, ofereceu a mais, 50 mil a mais, para o cara desistir, para não vender para ele. Mas o cara falou assim, meu pai me ensinou a ter honra na palavra. Eu já dei a palavra para Oliveira e é ele que vai ser o dono do apartamento. E eu vi ali a mão de Deus, que assim, quando a bênção é de Deus, o inimigo não pode atacar, entendeu? E em junho
Itu e agora ele está se mudando para lá, para a honra e glória de Deus. A paz, igreja. Amém. Pastor, em 2022, eu descobri um nódulo na parótida. A parótida é um órgão que mexe com a saliva, com a movimentação do rosto. E o médico encaminhou para um especialista, e aí eu dependo do SUS, e aí foi rolando, e não saía nada. E aí passei com uma otorrina e ela pediu uma biópsia. Ela só com uma punção. Então eu fiz essa punção, e aí o primeiro resultado foi que era propício para uma malignidade e grau 3 já. E aí continuei na fila de espera para passar com o cirurgião. Isso em 2022. E a médica falava para mim, olha, tem todos os indícios de ser maligno, porque não pode crescer, não pode doer, e o meu aumentava cada vez mais. E nada de sair essa vaga. E nesse processo, Deus estava me curando, e cuidando de mim a todo momento. Eu confesso que, assim, tinha momentos que eu não tinha força mais para orar, porque era uma espera muito grande. O que me doía não era o processo que eu iria passar após a cirurgia, era essa espera sem fim. Mas o Senhor preparava tudo. Tinha momentos que eu estava assim, tinha dias que eu falava, Senhor, acabou para mim. E aí a Paula, que é minha discipuladora, me mandava uma mensagem, está tudo bem? Eu estou orando por você. Deus levantava uma outra pessoa, vinha falar comigo, olha como que você está, me mostrando o cuidado dele, a pastora. E aí eu fiquei nessa espera. E saí, eu passei com cirurgião, passei com 2 cirurgiões, um no Hospital Campo Limpo e outro no Hospital Palhelheiros. E os 2 me falaram o seguinte, a gente vai ter que tirar. Aí pedi os exames pré-operatório. Eu fiz todos, isso em dezembro agora. Olha, de 2022, para sair agora, dezembro de 2025. E aí eu falei, não, agora vai, Em 2 hospitais. Fiquei encantada com o Hospital Palhelheiros, com uma estrutura ótima. O primeiro que eu passei foi no Hospital Campo Limpo, e ele falou, vai ser uma incisão muito grande, eu vou abrir de cima da orelha até embaixo do queixo. Porque na tomografia que eu fiz, o nódulo, além de tudo, estava em cima dos nervos que dá toda a movimentação do rosto. E ele falou, eu tive que assinar um termo, consciente de que eu poderia sair da cirurgia com meu rosto do lado esquerdo paralisado. E aí para mim foi meu fundo de poço, porque eu já tenho uma paralisia do lado direito. E ele falou, dessa vez, como vai ser um procedimento cirúrgico, não tem volta. E aí passei na cirurgião também do Hospital Palhelheiros, e ela disse a mesma coisa. E fiquei nessa espera. E aí saiu a vaga no Hospital Campo Limpo. E eu operei dia 14 de abril. Eu lembro que assim que eles me mandaram a mensagem, a primeira pessoa que eu liguei na hora foi para Paula. Desesperada, porque eu não queria fazer lá, por tudo que a gente vê falando aí do Hospital Campo Limpo. E a Paula me falou o seguinte, Karina, o mesmo Deus que estaria com você lá em Palhelheiros vai estar aí. E aí acalmou meu coração as palavras dela. E dia 14 de abril eu fui para a cirurgia com muito medo. Muito medo não do que iria acontecer, porque eu sabia que teria que tirar de qualquer forma. Mas o meu medo maior era sair com meu rosto paralisado. E Deus preparou tudo, pastor. Do auxiliar de enfermagem até o cirurgião. Eu operei dia 14. Foram 8 horas de cirurgia. E o médico era cristão. E eu me lembro que eles colocam aquela fumacinha, pra gente ir. E aí ele só me tocou e falou assim, você tá bem, tá tranquila? E eu lembro que eu falei para ele assim, doutor, tem um exército orando pela minha vida e pela sua. E aí eu apaguei. Quando eu saí, que eu fui pro pós-operatório, o enfermeiro-chefe do pós-operatório estudou com a minha filha. Olha o cuidado de Deus. E assim, ele estava todo o tempo cuidando de mim, mesmo sem saber que tinha estudado com a Manu. E ele cuidando toda hora, e aí veio os médicos, O médico que fez a minha cirurgia me operou e saiu, mas os residentes estavam lá e fazendo teste, vinha um e olhava. E assim, eu saí da cirurgia sem nenhuma sequela. No meu retorno com o médico, com o cirurgião, ele falou que na hora da cirurgia o médico, ele mudou a estratégia. Ao invés dele abrir tudo, ele só abriu um pouco, Eu tô com silicone, então ele abriu aqui e atrás da orelha. E ele não cortou, ele foi raspando.
E aí ele falou que ele esperava que assim, que eu ficasse com bastante hematoma, com meu rosto bem inchado. Eu não fiquei com nada disso. Inchou um pouquinho, não foi nada grave. E roxeou um pouco o pescoço, mas nada muito sério assim, né? E aí com esse material que eles coletaram, eles fizeram uma outra biópsia. E para honra e glória do nome do Senhor, deu benigno. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele fez, porque Ele não me curou só de um câncer. Ele curou as minhas emoções. Ele me mostrou que aqui eu não sou mais só um número, né? Eu fui muito cuidada pela minha discipuladora, pelos nossos pastores, igreja, pelas minhas companheiras do Ministério Infantil, porque houve um dia que eu cheguei para Camila e falei: Camila, eu não aguento, eu não estou conseguindo mais, eu preciso de um tempo. E logo em seguida a gente teve uma reunião do Ministério Infantil e a pastora reuniu todas as ministras que estavam ali para orar pela minha vida. Cada irmão aqui que sabia do processo que eu estava passando me abraçava e falava: vai estar tudo bem, Deus está com você, eu estou orando pela sua vida. Então, irmãos, é muito importante assim a gente estar conectado, né? Aqui na CBN, o que Deus me mostrou é que a gente não é só um número que está sentado aí. Nós somos importantes, nós temos uma liderança que cuida da gente. Deus usa a vida de cada um dos nossos líderes para estar com a gente. A minha vitória não é só minha, porque eu sei que a minha oração foi só 1%, porque eu não tinha força para orar. Mas a oração dos irmãos, dos nossos pastores, da minha discipuladora, como é importante o nosso discipulado, porque ela estava comigo todo o tempo mesmo. Então eu tenho muito a agradecer a Deus pela bênção que eu recebi, pelo milagre de cura e por estar nessa casa. Irmãos, obrigado. Alô. Gente, obrigado por cada um que orou pelo meu marido, pela família, tá? Em especial, eu agradeço a Deus e aos pastores, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Um beijo a todos e obrigado por tudo. Vamos aplaudir ao Senhor mais? O Senhor é bom. Irmãos, eu quero, por gentileza, propor aqui um desafio a você. Todas as vezes que você vê no nosso grupo de WhatsApp um pedido de oração, pare 1 minuto onde você estiver e ore por aquele pedido de oração. Sabe por quê? Deus ainda ouve e responde a oração. Esses milagres, como a Karina contou, como o milagre do Oliveira, que a esposa, o Leandro contou, não é um milagre deles, é um milagre nosso, da igreja. Então, quando você vê um pedido de oração, pare onde você estiver. Se você está dirigindo, não feche os seus olhos, tá bom? Permaneça com olhos abertos. Mas quando parar o carro, olhe o celular. Ore ali 1 minuto, 30 segundos. Mas concorde com a oração, com o que está sendo pedido ali. Porque eu creio, Deus ouve e responde a oração. Vamos aplaudir ao Senhor. Nós abençoamos as crianças, para que as crianças tenham tempo no Ministério Infantil. Amém, glória a Deus. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Depois desses testemunhos aí, eu queria até ir embora. Também abençoamos os jovens do Level Up, tá? E hoje, como é um dia especial, não teremos o culto da noite. Será ministrado agora no culto da manhã. Abençoamos os jovens do Level Up e as crianças do Ministério Kids. Amém? Glória a Deus. E eu estou aqui incumbido para passar uma palavra para vocês sobre oferta, sobre dízimo, sobre contribuição. Amém? Quem puder me acompanhar, Lucas, capítulo 19. Lucas, tá ali? Capítulo 19. A partir do versículo 1. Amém? Lucas 19, a partir do versículo 1, eu vou ler até o 10. Amém?
tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia passado por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: entrava para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Glória a Deus, irmãos. Quando olhamos para a vida de Zaqueu, a história de Zaqueu, nós vemos um homem rico, de uma profissão boa, assim, tinha um cargo muito especial, que ele era chefe dos publicanos, ele era chefe dos cobradores de impostos, né? Então eu penso assim, a Bíblia não fala, mas eu penso que ele andava na alta sociedade, festas de ricos, esbanjava dinheiro, porque ele tinha muito dinheiro. Isso é verdade, ele era rico, né? Ele era rico. Então eu penso que esse homem, além de rico, era um homem inteligente, era cobrador de impostos. Só que Zaqueu tinha algo na sua alma, no seu coração, no seu interior, que não era completo por dinheiro. Se vê que era um homem vazio. A sua alma era vazia, ele era triste. E assim como nós, Zaqueu um dia ouviu falar de Jesus. Um dia a gente já ouviu falar de Jesus, não foi isso? Um dia alguém falou de Jesus para nós. E talvez você ou eu, talvez a gente também estava com esse vazio no coração, que nada completava. Talvez a gente ia para as baladas, ia para festas, fumava, bebia, para completar esse vazio, e nada completava esse vazio, não é verdade? Porque a gente busca felicidade. A gente busca isso para a nossa alma, a felicidade. E Zaqueu estava do mesmo jeito, ele estava vazio. E aí ele ouviu falar desse Jesus, que curava, que transformava, que sarava e que perdoava pecados também, né? Então o Zaqueu, ele tem uma brilhante ideia. Olha, eu sou baixinho aqui, tá a multidão, mas eu vou subir numa árvore e vou tentar ver esse Jesus. Eu quero saber quem é esse homem. Eu preciso disso. Eu preciso ser liberto, eu preciso de alegria, eu preciso completar o vazio do meu coração. E ele sobe numa árvore. E aí eu acho que a intenção dele é: talvez eu chame Jesus, talvez ele me vê, mas eu preciso ver Jesus. E Jesus passa, e Jesus olha para cima, e Jesus: ó, Zaqueu, desce daí que hoje eu vou repousar na sua casa. Que interessante, né? Porque cobrador de impostos, odiado por todo mundo, Jesus vê ele, a sinceridade. Jesus viu nele um coração sincero. Jesus viu nele um coração que estava com muita esperança de tirar aquele vazio de dentro dele. Então Jesus vai até a casa de Zaqueu. Zaqueu se alegra, está contente, está feliz. Jesus está na minha casa. Olha só. E o que ele faz? Ele diz: ó, Jesus, eu vou dividir todos os meus bens. Eu não faço ideia de quanto que era, eu sei que era rico, mas eu vou dividir todos os meus bens aos pobres. E se eu tenho defraudado, se eu tenho roubado, eu vou devolver 4 vezes mais as pessoas que eu tenho roubado. E aí Jesus: hoje chegou a salvação nessa casa. Hoje chegou a salvação na nossa casa. É interessante que Jesus, ele não pediu nada para ele. Jesus falou para ele: ó, Zaqueu, você só vai ser salvo, a sua família só vai ser salva se você dividir tudo, devolver tudo. Não, Jesus não falou nada. A única coisa que Jesus falou: hoje eu vou repousar na tua casa. E hoje chegou salvação na tua casa. E Zaqueu, ele recebeu aquilo com tanta alegria, porque é assim que é um coração daquela pessoa que conhece Jesus, que conhece o sacrifício de Jesus na cruz. Ele recebe com alegria.
Aquela alegria tanta que ele não consegue ficar para ele só. Ele quer dividir. Um coração convertido a Jesus é um coração generoso. Ele quer fazer parte disso. Ele quer dividir. Eu creio que é assim comigo, que é assim com você. A gente quer dividir aquilo. Quando a salvação chegou na minha casa, eu queria que todos os meus parentes fossem também. Eu queria falar de Jesus. Eu queria pregar sobre Jesus. Porque isso não cabe no nosso coração só. Mas sabe, irmãos, eu estava fazendo uma comparação sobre uma outra passagem. Sobre um outro rico. Um jovem rico. Vocês conhecem essa passagem? O jovem rico chegando em Jesus. Antes dele chegar em Jesus, Jesus o amou. Quando Jesus olhou para Zaqueus e falou, desce daí, Jesus o amou. Da mesma maneira, Jesus amou aquele jovem rico. E aí aquele jovem rico, um rapaz religioso, conhecedor da palavra, conhecedor das leis de Moisés. Só que o coração dele não estava alegre. O coração dele não estava voltado a Cristo. Estava voltado às riquezas. Então Jesus conhecia ele. Tanto que Jesus fala, tá bom, tu conhece toda a palavra, faz todos, então vende tudo que tem, dá aos pobres, igual Zaqueu fez, e segue-me. Mas ao invés de ele ficar feliz igual Zaqueu, ele ficou triste. Porque Jesus conhecia o coração daquele rapaz, daquele jovem. E Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece o seu coração, conhece o meu coração. Então ele preferiu não largar a mão daquilo. Zaqueu ficou feliz. Zaqueu restituiu tudo que tinha roubado. Zaqueu dividiu o que tinha aos pobres. Mas aquele rapaz não. Ele saiu dali triste. É possível um rico entrar no reino de Deus? É possível. Jesus disse, é mais fácil um camelo passar dentro de um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas Zaqueu era rico e entrou, porque ele tinha um coração voltado a Deus. Que tipo de cristão somos hoje? Um cristão igual o jovem, rico, se entristece num momento como esse, num momento da palavra de oferta, que o nosso coração fica retrito. Essa palavra não é para mim não, é para o rapaz aqui do lado que ele tem mais dinheiro que eu. Jesus não está olhando a nossa carteira não, irmão. Tanto que a melhor oferta foi da viúva, 2 moedas. A melhor oferta, a oferta mais linda. Jesus não está olhando minha carteira não. Jesus está olhando o meu coração, o meu desprendimento. É o meu desprendimento que Jesus está olhando. O que tem reinado na minha vida? O dinheiro tem reinado na minha vida? Ou é o Senhor que tem reinado na minha vida? O meu coração é como o coração do jovem? Ou o meu coração é como o coração de Zaqueu? Reflita. Será que no momento do louvor eu estou feliz, estou alegre? No momento da palavra, Deus falou comigo profundamente. Mas no momento como esse, não, Ele não falou comigo não é para mim. É para mim, eu não tenho dinheiro. Não faço parte disso. É o desprendimento que Jesus está olhando no nosso coração. Precisamos refletir a isso. Eu não quero ser como um jovem rico, apegado ao dinheiro, apegado às coisas desse mundo. Eu quero ser como um Zaqueu. Como diz o louvor do Regis Danese, como Zaqueu. Eu quero subir. Não é isso? Nós possamos ter um coração como Zaqueu, se desprender, fazer parte disso, dar valor ao sacrifício de Cristo. A nossa salvação já chegou à nossa casa. É de graça, irmãos. Você não precisa pagar por ela, não. Você não precisa. Se você deixar de ser dizimista, se você deixar de ser ofertante, é de graça. Mas um coração que verdadeiramente entendeu o que Jesus fez é um coração generoso. E Ele quer fazer parte disso. Se coloque de pé. Apresente os seus dízimos, apresente as suas ofertas. Tenha um coração generoso. Entenda isso. Entenda que aquele verdadeiramente conheceu Jesus, que aquele que chegou à salvação na sua casa, tem um coração generoso. Amém? Vamos orar. Pai, nós te adoramos, Senhor.
Obrigado, Pai, obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor olhou para nós e nos amou, Senhor. Obrigado porque chegou salvação em nossos lares, em nossas casas, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque foi tudo de graça, Senhor. Nós queremos te adorar através dos dízimos, através das ofertas. Apresentamos a ti, meu Pai, como cheiro de suavidade em tuas narinas, meu Pai. Oh, Senhor, consagramos para uso exclusivo da tua obra, cada dízimo, cada oferta, Senhor. Abençoe o seu povo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, assim seja. Amém. E graças a Deus. Irmãos, nós temos algumas formas de entregar nossos dízimos, nossas ofertas. Eu acho que não está aparecendo. Quem precisar de um envelope, só erguer a mão. Lá atrás estão passando os cartões. E também temos nas colunas os QR Code, para quem quiser fazer Pix, tá bom? Deus abençoe a todos. Brilhando em mim, através de mim, ser um altar que todos possam ver, todos possam ouvir. Eu quero ver tua luz brilhando em mim, através de mim, ser um altar que todos possam ver, todos possam ouvir. És minha vida, minha esperança, minha renta graça que me resgatou. És minha vida, minha esperança, perfeita graça que me resgatou. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Barro quero ser em tuas mãos. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Barro quero ser. De glória em glória te quero, Deus. De glória em glória, transformados vou pelo Espírito. Eu quero ver tua luz brilhando em mim, através de mim, ser um altar que todos possam ver, todos possam ver. Eu quero ver tua luz brilhando em mim, através de mim, ser um altar que todos possam ver, todos possam ver. Tu és minha vida, minha esperança, perfeita graça que me resgatou. Tu és minha vida, minha esperança, perfeita graça que me resgatou. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Barro quero ser em tuas mãos. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Barro quero ser. De glória em glória te quero, Deus. De glória em glória, transformado sou pelo Espírito. De glória em glória te quero, Deus. De glória em glória, transformado sou pelo Espírito. De glória em glória te quero, Deus. De glória em glória, transformado sou pelo Espírito. De glória em glória te quero, Deus. De glória em glória,
Coloque a mão no seu coração. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te louvamos pela rica oportunidade de podermos estarmos juntos como membros de um só corpo, onde Cristo é o cabeça, sendo ministrados e ministrando sobre vidas. Pai, o Senhor nesta manhã, pela sua graça e bondade, me confiou a chave da despensa. E eu declaro a minha dependência pelo Senhor, dizendo: Senhor, move as minhas mãos através do Espírito Santo, para que eu possa pegar os ingredientes necessários para o pão desta manhã. E que o Senhor tenha a liberdade para falar sobre cada coração. E que essa semente que vai ser lançada nesta manhã, ela pode produzir frutos. E frutos que vão gerar vidas, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Irmão, sente, por favor. Bom dia a todos. Sinta-se à vontade. Você está na casa do seu Pai. Eu quero falar nesta manhã sobre como lidar com os desconfortos da vida. Eu gosto sempre de iniciar uma reflexão com perguntas que vão nos levar a um nível de reflexão. Porque o meu maior objetivo nesta manhã não é te levar a um nível de emoção. Meu maior objetivo nesta manhã é te levar a um nível de reflexão. Fazer você parar para refletir sobre a sua vida. Sobre como você tem lidado com os desafios da vida. Com os desconfortos da vida. E quando eu paro para pensar sobre isso, eu quero entender que às vezes é muito fácil a gente lidar com os desconfortos de outras vidas. No âmbito pastoral e de terapeuta, eu tento fortalecer as pessoas, dando autonomias para que elas possam tomar as suas próprias decisões e achar o melhor caminho que convém. Mas ao mesmo tempo que eu vejo que às vezes é fácil lidar com o desconforto de outros, eu pergunto: como eu tenho lidado com os meus desconfortos? Porque parece que lidar com o outro é fácil, mas lidar comigo é difícil. Sexta-feira agora a gente teve uma experiência na faculdade. Chegamos juntos para uma supervisão de atendimento clínico. E nós nos deparamos com uma jovem psicóloga que estava em crise de ansiedade na sala. E eu aprendi algo, que quando você está deparando com alguém que está com crise de ansiedade, não use a palavra calma. A gente fez o acolhimento para aquela jovem. E a gente tentou entender o que estava gerando crise de ansiedade naquela jovem durante a aula, durante a supervisão. E ela mostrava o seu celular, que o celular tinha parado, o celular desligou, e todos os seus relatórios clínicos estavam no celular, e ela não sabia o que fazer, e ela chorava copiosamente. Um psicólogo que estava ao meu lado, com sensibilidade, acolheu e disse: me presta o seu celular. Ele conectou um cabo de energia ao celular, e o celular ligou. O engraçado é que o celular não estava descarregado, mas ele ligou. Ele, analisando o estado do celular, ele disse: olha, o seu celular está com um armazenamento sobrecarregado. Você precisa fazer um backup no seu celular, poder fazer essa manutenção. Seu celular vai voltar a funcionar normalmente. Essa jovem parou de chorar e continuou a supervisão. Mas a reflexão que eu faço diante desse acolhimento: e se fosse o meu celular? Porque para nós foi fácil acolher e trazer uma solução. Mas e se fosse o meu celular? Como eu iria reagir? Como eu iria processar esse desconforto na sensação de uma perca de um bem material? E eu paro para refletir que muitas das vezes nós nos tornamos especialistas em cuidar de pessoas, mas somos incapazes de cuidar das nossas próprias demandas. Como você tem lidado com o seu desconforto?
diante disso, eu preciso entender alguns pontos sobre desconforto. O que o desconforto tem gerado em você? Você precisa processar, entender, raciocinar e sentir isso na sua vida. Você tem um olhar mais clínico, introspectivo, olhando para dentro de você. O que isso está gerando em mim? Será que isso está gerando um incômodo ou um incômodo a ponto de você ignorar isso? Você está acomodado e eu vou levando a vida, eu não vou dar tanta importância a esse desconforto, ou você tem gerado uma sensação de que eu preciso mudar para uma grande transformação? Esse desconforto tem te afastado ou te aproximado de Deus? Esse desconforto tem destruído ou construído pontes de relacionamento como rede de apoio? Eu preciso responder essas perguntas. Eu preciso parar para refletir o que isso está querendo dizer a mim. Porque nada na vida vem por acaso, uma perca, um desespero, uma frustração, um luto, nada na vida. E quando eu falo de luto, eu não estou dizendo apenas da morte de alguém que a gente ama. Eu estou dizendo sobre perca generalizada. O que isso quer trazer? Qual é a mensagem que esta fase da minha vida está querendo transmitir a mim? Eu preciso processar essa informação a ponto de dizer assim: eu estou entendendo essa mensagem. Eu preciso entender, diante do desconforto da vida, que não existe antídoto e nem remédio de dose única, porque na vida os desconfortos vêm e vão de forma transitória. Não existe um remédio onde você vai tomar uma vez só na vida e você nunca mais vai sentir isso, porque os desconfortos vão vir e vão embora. E em cada oportunidade que eu tiver com essa experiência, eu preciso dizer o que é que Ele quer dizer com isso. Eu preciso compreender que para onde o desconforto está apontando, ou o que o desconforto quer revelar a mim. Nesta manhã, o que o seu desconforto está apontando? Para onde? Qual é a direção? Que talvez você está parado no seu desconforto, e desconforto está dizendo: você precisa levantar e seguir adiante. Não é para ficar parado. Ou simplesmente Ele quer revelar uma transformação na sua vida. Somando tudo isso, a nossa fragilidade humana, a compreensão da nossa real situação e o convite para um passo adiante. Muitas das vezes os conflitos da vida querem simplesmente revelar Cristo Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor. Eu vou repetir que diante da nossa fragilidade, da compreensão da minha real situação, de um convite para um passo adiante, os conflitos nos convidam a dizer: Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele quer cuidar de você. Ele quer tocar onde o homem não consegue tocar. Ele quer além da medicina, Ele quer além da psicologia, Ele quer além de tudo que você espera na sua vida. Porque foram necessários 12 anos, ou seja, aproximadamente 4.380 dias, num processo de aflição, de dor, de angústia, de preconceitos sociais e religiosos, para uma mulher simplesmente ouvir falar de Jesus e a sua fé ser ativada imediatamente. E alguém pode me perguntar, diante desse cenário, o que é a vida? Porque parece que às vezes ela é injusta. Mas eu quero te levar a uma reflexão diante de uma pergunta: se algumas coisas não tivessem acontecido em sua vida, será que você estaria aqui hoje? Seja sincero.
Será que num processo da sua vida estava apontando somente para Jesus? Ou se o processo da vida simplesmente quer extrair a sua melhor versão? Você pode, você consegue. No processo com Jesus, é preciso enxergar a luz no fim do túnel. Porque é no esmagar da azeitona que extraímos o melhor do azeite. Porque é no esmagar da uva que extraímos o melhor do vinho. E é no apertar e no bater da massa que comemos o melhor do pão. É no processo da vida que nós vivemos a resiliência, a transformação da nossa vida. Marcos capítulo de número 5, verso 25 em diante. É a base da nossa reflexão nesta manhã. Certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e que havia padecendo muito e com muitos médicos e desperdiçou tudo o que tinha e nada lhe foi aproveitado. Antes ia para pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, tocou em suas vestiduras, porque dizia: se somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Como lidar com os desconfortos da vida? 3 lições e eu já termino. Aceitar que o desconforto faz parte da experiência humana e simplesmente revela a necessidade de novos hábitos. Eu preciso aceitar que o desconforto faz parte do processo da vida humana. Enquanto eu estiver vivo, eu estou apto a viver desconfortos na vida. E eu preciso aceitar que isso está revelando que eu preciso mudar de hábitos. Eu preciso mudar a direção, o estilo de vida. A minha forma de enxergar a vida precisa ser mudada. Como diz Paulo à igreja de Roma, a nossa mente precisa ser transformada para que a gente possa viver algo novo. E então eu posso dizer que o incômodo, além de ser uma experiência humana, é um processo, um convite para viver algo novo em Deus. Porque essa é a minha perspectiva bíblica, que o desconforto revela algo de Deus para a minha vida. E Deus te trouxe aqui nesta manhã para dizer que o desconforto que você está vivendo na sua vida quer revelar que Deus está fazendo algo novo sobre a sua vida. Quando o desconforto aparece, eu preciso, diante dessa experiência, fazer algumas perguntas. O que essa experiência está pedindo para mim agora? É hoje, não é amanhã. O que o seu desconforto está pedindo para você agora? Descanso? Ação? Limite? Aceitação ou ajuda? Responda a você mesmo. O que o desconforto dessa mulher que sofreu 12 anos, que perdeu tudo, isso aí é pior. O que estava pedindo esta mulher? Eu posso dizer uma frase de reflexão. Talvez o desconforto dessa mulher estava dizendo: pare de lutar com as suas próprias forças, os seus próprios recursos, se ainda houver, para ouvir Jesus falar, para ouvir falar de Jesus. Porque no verso de número 27, ouvindo falar de Jesus,
eu vou muito além das letras e pergunto: quem falou de Jesus? Como falou e onde falou de Jesus? Em qual processo da vida essa mulher ouviu falar de Jesus? Qual era a situação que essa mulher vivia quando ela ouviu falar de Jesus? E aí eu replico para você: em que momento da sua vida você ouviu falar de Jesus? Ela ouviu falar de Jesus. Talvez um desespero, que havia uma esperança. Talvez na iminência da morte, que Jesus é a vida. Talvez perdida no caminho, que Jesus é o caminho. Talvez na inverdade da vida, que Jesus é a verdade. Em que momento ela ouviu falar de Jesus? Em outras palavras, a experiência dessa mulher estava dizendo: descanse para ouvir e depois reaja com a sua fé. E entenda que você está no seu limite e aceite a ajuda de quem pode te curar realmente. Pare por um momento e ouça o que o desconforto está dizendo ao seu coração nesta manhã. Para essa mulher: descanse. Poupe dinheiro, que isso não vai trazer solução para a sua vida. Pare para ouvir, e diante de ouvir falar de Jesus, reaja com a sua fé e entenda que você está no seu limite. Você não pode dar mais nenhum passo sem Jesus. E aceite a ajuda de quem pode te ajudar. Aceite ajuda. Está na hora de a gente dizer: eu não sou tudo isso não. Está na hora de reconhecer que eu preciso de ajuda. Não é vergonhoso isso? É honroso. Porque quem procura ajuda tem esperança numa mudança. Quem disse para ela fazer isso? Veio por detrás, diante da multidão, e tocou em suas vestes. Quem disse para ela fazer isso? Será que ao ouvir falar de Jesus, ela disse: não, eu preciso me aproximar de Jesus, não preciso me afastar de Jesus, eu preciso estar próximo de Jesus, e se eu puder estar aos pés de Jesus, é o melhor lugar que eu possa estar. Será que ouvir a voz, ou o nome de Jesus, ou a fisionomia de Jesus, o aspecto de Jesus, a aparência de Jesus, ele disse: eu preciso estar ao lado de Jesus, e isso me basta. De onde veio essa convicção extraordinária? Porque se eu somente tocar em suas vestes, eu serei sarado. Quem disse isso para ela? Eu não vejo num texto bíblico, mas eu olho para dentro do ser humano e tento entender dentro de tudo que a gente tem aprendido sobre a vida, o que acontece dentro de nós quando eu ouço falar de Jesus. Por que a nossa fé é ativa? Porque aquilo que eu não acreditava, eu passo a acreditar ao ouvir falar de Jesus. Porque o processo da vida quer revelar que Jesus é o nosso Senhor, Ele quer cuidar de nós. A sua dor, a sua frustração, todo o processo que você viveu na vida, só veio para revelar Jesus. A vida não é injusta. A vida veio para revelar aquele que pode cuidar de nós. O desconforto revela realmente quem nós somos. E nós não somos a última bolacha do pacote. Às vezes o desconforto vem para você dizendo o seguinte: abaixa um pouco a bola. Se renda.
Entenda que não é sobre você, é sobre Deus. Não é você que vai fazer, é Ele que vai fazer. Não é a medicina, é Ele. Não é o banco, é Ele. Não é o advogado, é Ele. Não são apenas os seus sonhos, os seus projetos, é Ele. É Ele que vai fazer tudo isso na sua vida. É Jesus. Porque Ele é o nosso Senhor. Não é sobre o tempo que nós estamos sofrendo. Para essa mulher foram 12 anos. Mas é sobre quando eu vou entender que eu preciso mudar. Pouco importa o tempo que você está em desconforto. Eu quero saber nessa manhã o que você está disposto a fazer para mudar o curso da sua vida. Porque isso é ressignificar, não é desprezar a dor, é trazer a dor um sentido para a vida. Não é sobre o que eu tenho, e essa mulher tinha perdido tudo, mas é sobre a graça de Jesus, que é um favor imerecido. Não é sobre o que eu estou vivendo hoje, porque essa mulher estava indo a pior, mas é sobre o que eu estou disposto a fazer. Eu estou disposto a reagir diante desse sofrimento, porque essa mulher reagiu ao tocar em Jesus. O desconforto de Saul, no ápice da sua altivez, e da nação de Israel ao ouvir o grito do grande Golias, esse desconforto queria dizer simplesmente que Deus iria se revelar em dizer: sou eu que vou ganhar essa guerra. Tanto é que ele escolheu o menor da casa de Jessé, o improvável, o pastor e não um guerreiro, para dizer: sou eu que faço tudo sobre a sua vida. Eu vou repetir, vai ser um processo de reflexão nesta manhã. O que o desconforto está revelando e querendo dizer a você nesta manhã? O desconforto é um convite de mudança, de um tempo de amadurecimento. É no desconforto que eu começo a amadurecer a vida. Como lidar com os desconfortos da vida? Número 2. Permita que a experiência humana produza discernimento e não identidade sobre você. Esse processo que você está vivendo, essa experiência de desconforto, vai gerar em você discernimento e não uma identidade do que você é realmente. Você não é isso que você está sentindo hoje. Esse desconforto, essa decepção não reduz a sua história. Ela agrega a sua história. É uma página que você vai virar e de vez em quando você vai revisitar, vai dizer: eu consegui porque Jesus estava comigo. O desconforto não significa ausência de propósito. Possa ser que Deus está trabalhando na sua vida. O passado a gente resignifica. O futuro a gente simplesmente planeja. Mas o hoje a gente aproveita. É hoje. Você precisa sair daqui nesta manhã dizendo assim: eu sei o que eu estou sentindo. Eu sei o que Jesus quer fazer comigo. Porque o desconforto não significa a ausência de um grande propósito sobre a sua vida. Está dizendo: eu estou trabalhando sobre a sua vida. Jesus não estava indo atender essa mulher. Jesus estava atendendo um pedido de um pai desesperado, Jairo. Mas a experiência humana do desconforto precisa me dar discernimento para saber o que Deus está querendo fazer comigo nessa hora. Porque em Marcos capítulo de número 5 e verso 21 ao 24 vai narrar a história de que Jesus outra vez
desce do barco para o outro lado, e juntou-se dele uma grande multidão que estava junto do mar. E eis que veio um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-se prostrou em seu pé. A atenção de Jesus estava voltada para aquele pai desesperado. Aquele pai que abriu mão da sua carteirinha religiosa para dizer: eu preciso de Jesus. E ele rogou-lhe dizendo: a minha filha está moribunda. Eu rogo que venha, imponha as suas mãos para que ela sare e viva. E ele foi. Jesus foi. Atendeu um pedido de um pai desesperado. Ele seguiu diante dele uma grande multidão que o apertava. A dor nos traz uma nova visão sobre a vida. A UTI da minha vida me trouxe uma nova perspectiva de vida. Eu saí depois de 30 dias da UTI dizendo assim: como a vida é boa, como eu amo a minha família. Será que a experiência da UTI não me daria, ou se eu não tivesse passado esse processo, eu enxergaria a vida desta forma? Mas é no apertar da vida que a gente acha uma solução para sair. No meio do caminho, uma mulher teve discernimento de uma grande oportunidade para vencer o seu desconforto. E eu quero tecer um pano, um contexto sobre o que essa mulher vivia. Porque essa patologia, essa hemorragia constante, não fazia apenas prejuízo físico, patológico para essa mulher. Ela vivia um preconceito social e religioso. Porque essa mulher que vivia com um fluxo de sangue contínuo, ela é considerada pela lei como uma mulher impura. Ela não podia adorar o Senhor, ela não podia entrar no templo. Talvez o que mais essa mulher queria era um abraço, mas ela não poderia ser tocada, porque a religião dizia que ao tocar numa mulher com fluxo de sangue, ele se tornava impuro como ela. Já se sentiu assim? Querendo fazer algo, às vezes o que você mais queria era um abraço e você não tinha ninguém. Mas é diante disso que eu preciso enxergar a solução em Jesus. Porque quando essa mulher achou a solução em tocar em Jesus, em Marcos capítulo de número 5, 29, logo lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu imediatamente que o seu corpo havia sarado e o mal tinha acabado. Talvez o desconforto na sua vida é só para dizer: você precisa estender as mãos. Vamos, estenda as mãos nessa manhã, porque Ele quer te ajudar. Porque será que em Lucas capítulo 19, Zaqueu sobe depressa a uma figueira brava, cheia de espinho? Por que será? Qual é o incômodo que Zaqueu sentiu? Qual foi a necessidade que Zaqueu sentiu ao subir numa árvore para ver Jesus? Que incômodo era esse? A ponto de não se preocupar o que ia acontecer com o seu corpo, mas ele só queria estar perto de Jesus, ou apenas olhar Jesus, porque também ouviu falar de Jesus. Porque será que em Mateus capítulo de número 9, Mateus larga tudo num posto de coleta para ouvir um convite de Jesus: vem, me segue.
Qual era o incômodo que o dinheiro, a posição romana, o seu anel romano não tirava o desconforto? O que é que Mateus sentia a ponto de ouvir um simples convite de Jesus e largar tudo? Talvez o seu desconforto está dizendo que você precisa largar tudo para viver uma nova história com Jesus. Processa a informação aí, porque a vida é sua, a história é sua, a decisão é sua, a demanda é sua. A semente está só sendo lançada sobre o seu coração. Por que será que em João capítulo de número 1, Natanael aceitou o convite de Felipe? Vem, veja. Jesus revela a sua vida. Eu te vi debaixo de uma figueira. Não sei o que aconteceu na figueira de Natanael, mas tem coisas que só Jesus sabe. Só Ele sabe. E Ele está disposto nessa manhã a revelar: eu sei da sua dor. Eu conheço o seu desconforto. Eu sei como te ajudar. As oportunidades raramente chegam anunciadas. Muitas das vezes elas aparecem disfarçadas de desafios. O desconforto nem sempre é um sinal dizendo pare, mas às vezes é um sinal para dizer: você está crescendo na vida. Como lidar com os desconfortos da vida? E eu já finalizo o ministério de louvor, por favor. Se aproxime. Terceira lição que eu extraio sobre como lidar com os desconfortos da vida: aceitar que o desconforto, que diante do desconforto eu preciso ser sincero diante de Deus. Muitas transformações acontecem quando as aparências acabam. Aceitar que no desconforto eu preciso ser sincero diante de Deus. Está na hora de você descortinar o seu coração para dizer: eu sei o que eu estou passando. Porque a transformação só começa quando a aparência termina. Está na hora de a gente parar de viver de aparência. Eu vivi um desconforto muito recente. Eu confesso que mesmo estudando o comportamento humano, eu demorei para entender o que esse desconforto queria me dizer. Mas em oração, Jesus dizia para mim: esse desconforto está dizendo para você voltar para trás, porque você deixou de fazer aquilo que eu mandei você fazer. Só tem essa experiência quem realmente está disposto a enfrentar o desconforto e entender o que Ele quer dizer para mim. E no momento que eu disse: não, eu vou dar um passo para trás e vou retomar o meu projeto com o Senhor, Ele disse: agora o desconforto vai sair. Saiu. Eu não estava mais dormindo. Hoje a minha esposa me cutuca: você está roncando. Porque a gente precisa entender que a vida nos dá sinais. A vida nos dá sinais de como eu preciso conduzir ela. É em Marcos capítulo de número 5 e verso 30. E logo que Jesus conheceu que a virtude havia saído, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? E os discípulos responderam: vedes, a multidão te aperta e você me pergunta quem te tocou? E ele, olhando ao redor, Jesus para olhar ao redor, para ver o que tinha acontecido. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, se aproximou, prostou-se diante dele e disse toda a verdade.
Como eu queria estar lá para ouvir esse amor. Jesus, deixa eu sonhar um pouco aqui, deixa eu parafrasear. Jesus, eu não sei, mas deixa eu te contar a minha história, deixa eu te contar o meu sofrimento, deixa eu te contar o meu desconforto. Eu vivi por 12 anos, eu tinha dinheiro, hoje eu não tenho mais nada. Os médicos não puderam fazer nada por mim, eu não podia entrar no templo, eu não podia abraçar as pessoas. Eu não sei, porque essa mulher não tem nome, ela não tem essa história, eu não sei se ela tinha filhos, eu não sei se ela tem marido, mas assim, eu não tenho família, porque eu não posso viver em família, eu não posso viver em sociedade. Mas eu toquei no Senhor, e quando eu toquei no Senhor, eu fui curada. Eu quero ser sincero, eu precisava tocar no Senhor. Diante do desconforto, eu preciso ser sincero. Passe água no rosto, tira a maquiagem, tira a máscara, diz: Senhor, eu não sei o que eu preciso, eu não estou feliz, eu preciso do Senhor. Diante do desconforto da vida, eu preciso ser sincero diante de Deus, porque a transformação começa quando a aparência acaba. E Jesus disse para essa mulher: filha, essa é a sua identidade. Filha de Deus. É isso. O processo vem para te revelar que você tem um pai. Você não está sozinho. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz, sendo curada de todo este mal. Curva sua cabeça. Pai, obrigado por esse momento que nós como igreja estamos vivendo. Cada um vivendo a sua história, o seu desconforto, a sua dor. Mas obrigado, Jesus, porque esse processo só veio para revelar que o Senhor é o nosso Senhor. Que talvez se eu não tivesse caído, talvez se eu não tivesse sentido dor, talvez se eu não tivesse perdido, se nós não tivéssemos passado por isso, a gente não estaria aqui hoje. Mas hoje nós levantamos as nossas mãos para agradecer. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de ter te conhecido. E não só de conhecer o Senhor, mas de vivenciar uma história nova com o Senhor. Porque a cruz revelou o sofrimento, mas também revelou a salvação. Obrigado, Jesus. E nos ajude, Pai, nesta manhã, olhar para dentro de nós. Deus, o Senhor é o autor da vida. O Senhor nos conhece. No ventre da nossa mãe, o Senhor já sabia o nosso nome. O Senhor nos conhece. Por conhecer a nossa estrutura, Pai, por favor, que o Espírito Santo nesta manhã trabalhe em cada coração. Trabalha, por favor, Espírito Santo. Que essa pessoa tenha discernimento. Que essa pessoa aceite que esse é o processo da vida, mas que está revelando algo maior sobre a vida dela. Ah, Senhor, se possível, desça com um bálsamo curador sobre as feridas internas da manhã. Como essa mulher que ao tocar em Jesus foi curada. Nós nos ousamos, Pai, a estender as mãos nessa manhã para tocar em fé em Jesus. E nós cremos que nós seremos curados em nome de Jesus. Escute essa canção, porque Jesus vai continuar falando nesta manhã.
aplaudir o Senhor. Aplauda o Senhor nesta manhã. Te glorificamos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E você que ouviu essa palavra e entendeu que você só precisa de Jesus, eu te convido no final do culto a nos procurar. Você quer se reconciliar com Jesus, ou você quer aceitar Jesus, nos procure. Não saia daqui sem tomar essa decisão de estar próximo de Jesus. Estenda tuas mãos. Que o grande amor de Deus incomparável, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja todos os dias, não só hoje, mas todos os dias. E a igreja diga: terminamos este culto celebrando ao Senhor, porque Ele é Senhor da nossa vida.